meus amores, tudo bem com vocês? Ótimo. Bom, hoje, dia 8/4/2021, quinta-feira, pertinho ali do sextou, nós iremos ter uma aula de gramática. Isso aí, com este livrinho aqui, ó, o fininho, o verdinho, beleza? E as páginas de hoje são 30, 31 páginas na qual nós iremos lá colocar em dia, voltar para os conteúdos de hoje mesmo, que se encontra nas páginas 35, 36, 37 e 43, tá? E o conteúdo de hoje é muito fácil, porque hoje nós iremos falar sobre verbo, ou seja, parte 2. Só que hoje nós iremos mergulhar mais a fundo em relação a verbo, porque nós iremos lá embaixo, puxar um pouquinho, trazer um pouquinho à tona ali a origem do verbo, ok? Então, mas o que seria um verbo? Vamos relembrar? Verbo é a palavra que indica o quê? Uma ação, um movimento, um estado ou um fenômeno da natureza, um fenômeno meteorológico, ok? Muitas pessoas se perdem quando se fala assim, nossa, fenômeno meteorológico. Gente, chuva, neve, vento, ok? Que é o mais conhecido como ventar, chover, nevar. Entenderam agora? Isso aí. E é uma classe de palavras que possui o quê? Muitas características. Ok? Então vamos entender por quê. Nós temos aí a estrutura dos verbos. E muitas das vezes nós olhamos assim o verbo amar, cantar, falar, mas esquecemos ali da sua estrutura. Então vamos falar um pouquinho da sua estrutura, vamos ver quais são as suas características, como eles se compõem, ok? Então vamos lá, os verbos, eles são construídos de 3 pequenas partes. Como assim? Essas 3 pequenas partes, elas vão nos trazer informações básicas ali do verbo. E elas se dividem em o radical, a vogal temática e, é claro, a desinência, tá? Muito fácil. Calma, vamos prestar atenção, porque assim, o ano passado nós brincávamos muito com o radical cantar. E hoje, esse ano, não será diferente. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho da vogal temática. Gente, eu acho que a vogal temática é a mais fácil de todas. Porque nós iremos identificar o verbo através da sua vogal. E essa vogal temática aí, ela vai me dizer se o verbo ele faz parte da primeira conjugação, da segunda conjugação ou da terceira conjugação. É isso que a vogal temática ela quer passar, é essa informação. Então a vogal temática, ela aparece depois do radical e indica que a que conjugação o verbo pertence, tá? Se é a primeira, como eu falei, se é a segunda ou se é a terceira. Aí eu tenho um exemplo aqui. No verbo conquistar. Qual é a vogal temática do verbo conquistar? A. Professora, e o R? A. Quando eu falo a, ir, é só para identificar ali se é a primeira conjugação, a segunda, a terceira, mas como eu estou falando somente da vogal, eu retiro o R e só falo a vogal. Então, quando eu falo assim, conquistar, qual é a vogal temática? Qual é que fica ali no final? A vogal A. E essa vogal A, ela indica o quê? Ela tá me dando a ideia de quê? Isso, de verbos na primeira conjugação, ok? Mas eu também tenho aí a desinência, que também, ó, muito fácil. Porque essa desinência aí, ela vai me indicar a pessoa, o modo, o tempo, o número do verbo. Tá vendo como cada um tem a sua função? E depois que nós pegamos ali os detalhes, fica muito mais fácil de nós até mesmo identificarmos o verbo. Então já sei que a vogal temática, ela vai me indicar se o verbo é da primeira conjugação, terminada em A, se é da segunda conjugação, terminada em E, ou se é da terceira conjugação, terminados em ir. E a desinência, ela vai me dizer se o verbo, ele vai me indicar a pessoa, o modo, o tempo e o número. Eu tenho um exemplo aí, ó. Vocês estão acompanhando junto comigo. Na forma verbal, conquistar. Tem um verbo aí, conquistar. Porém, esse verbo já foi conjugado e ele está como conquistado. A terminação -ran é a
desinência, tá? Eu tenho a desinência, porque agora nós estamos falando da desinência. Aí eu vou pensar, peraí, ele é o quê? Ele é presente, ele é pretérito, ele é futuro. Então, a desinência, ela vai me indicar isso aí. Ela vai me indicar o modo, se ele é indicativo, se ele é subjuntivo ou imperativo, tá? Então, já tive uma ideia. Eu já sei que se encontra no modo indicativo. Vai me indicar também o tempo, se está no presente, no passado, no futuro, com as suas classificações ali, com as suas subdivisões, tá? Peraí. Conquistaram. Já sei que ele se encontra no pretérito perfeito. Tu tá vendo? Tudo isso aí é trabalho de quem? Da desinência. E vai me indicar também a pessoa. Se ele se encontra na primeira, segunda ou terceira pessoa do singular. Se ele se encontra na primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Então já sei que ele se encontra na terceira pessoa e o número aí é o plural. Viram como é fácil? Aí eu coloquei aqui o verbo, um exemplozinho do verbo, que vocês podem até dar uma olhadinha. Ele já pronto, só que separadinho ali para eu identificar a minha desinência. Eu já sei que o verbo conquistar, com esse R no final, eu sei que a desinência dele, ele se encontra no infinitivo. Verbos terminados em R. Se lembram? Então, quando eu falo conquiste, olha só, eu já cortei o A, conquiste. Ah, eu já sei que eu tô falando do radical. Meu A. Ah, esse aí, professor, eu já sei que é minha vogal temática. O que vier depois da vogal temática, eu já sei que é desinência. E é essa desinência que vai me dizer qual é a conjugação do verbo, qual é o modo, o tempo do verbo, ok? Então, nós temos aí também a flexão verbal. Gente, a aula de hoje está muito fácil, porque é uma aula que, olha, nós estamos mastigando ela, nós já vimos mastigando ela lá no passado, lá de trás. Então, por isso que ela se torna mais fácil, ok? Flexão verbal. As variações indicadas pelas desinências, olha lá aí de novo, ó. Indicadas pelas desinências, são o que chamamos de flexão. Ou seja, as minhas variações, quem vai me indicar? Desinência. Isso aí eu atribuo a flexão verbal. Então, o quadro a seguir que nós iremos ver agora, o quadro ele vai ter um detalhe, ele vai vir mais detalhado, só que dentro de uma norma padrão, tá? Uma coisa assim, mais séria. Então, vamos lá? Vamos ver esse quadro agora. Esse quadro ele vai dizer o seguinte: modo. O que seria o meu modo aí? O meu modo seria o modo indicativo e o modo subjuntivo. Tempo. O que seria meu tempo aí? Seria presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Isso aí é o meu tempo. Eu estou no indicativo, tá? E o número? O meu número do indicativo, singular, plural. E a pessoa? Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. E quando eu vou para o modo subjuntivo, quando eu falo de tempo, eu tenho aí o presente, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho o futuro. Isso aí se chama flexão verbal, tudo direitinho ali e de acordo com a minha desinência. Agora vamos falar um pouquinho sobre em que estão relacionadas as flexões. As flexões, elas estão relacionadas a pessoa, coisa que nós acabamos de falar quase agora. Pessoa, modo, tempo. Vamos falar um pouquinho em detalhes sobre cada uma? Pessoa. Pessoa indica as 3 pessoas relacionadas, tá, ao discurso. Só que essas pessoas aí, elas estão representadas tanto no modo singular quanto no plural. Exemplo, eu tenho aquilo que eu acabei de falar. A primeira pessoa quem fala. A segunda pessoa com quem se fala. E a terceira pessoa de quem se fala. Isso aí eu estou relacionando a pessoa. Mas eu também tenho um modo. E esse modo aí, ele revela circunstâncias em que o fato verbal ocorre. Indicativo
ou no subjuntivo, tá? E também não podemos deixar de falar também sobre o tempo. Esse tempo é o mais fácil, porque o tempo, ele relaciona-se ao mesmo tempo, ao mesmo momento, expresso pela ação verbal, demonstrando ali a ideia de um processo terminado, em fase de terminar ou que ainda está para terminar. Então o meu tempo nesse caso aí, ele vai me revelar esse momento. Peraí, aquela festa, ela está acontecendo. Não, aquela festa já aconteceu. Aquela festa ainda vai acontecer. Isso aí é trabalho do tempo, ok? Mas também nós temos número. Nesse caso, meu número, ele representa a forma pela qual o verbo se refere, tá, a essas pessoas. Aí eu entro aí no meu número singular e no meu número plural. Ok, galerinha? E a nossa aula de hoje foi básica sobre os verbos. E nós temos aí 3 atividades. Nós temos 3 páginas. 2 que nós iremos colocá-las em dias e uma que nós iremos fazer em relação ao conteúdo de hoje, ok? Qualquer coisinha, entre em contato com a prof. Agora eu deixo para vocês um grande beijo e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!